Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor, nessa noite, estamos reunidos no teu nome. Senhor, para receber da tua palavra. Senhor, como nós te adoramos, como nós te amamos, como nós te honramos, Senhor. Senhor, tu és tudo para nós. Senhor, nós somos a tua noiva. O Senhor está nos preparando. Nós amamos isso, Senhor. Nós te adoramos por isso, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses dias. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo ajuntamento das igrejas. Senhor, nós somos gratos a ti. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso amado, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que nós aguardamos a tua volta. Nós queremos apressar a tua volta. Mas muito mais do que isso, Senhor, hoje temos o Senhor no nosso interior. Oh, se movendo no nosso interior, falando conosco cada momento, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Seja exaltado no nosso nome, no nosso meio. Seja exaltado na igreja, Senhor. Seja exaltado através de cada irmão e irmã, Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Estamos aqui num desfrute maravilhoso. Todas as igrejas, num novo começo, num novo princípio, que na verdade é uma continuação do nosso desfrute, irmãos, que nós tivemos desde quando o Senhor nos chamou. Cristo está voltando, irmãos. Cada ajuntamento desse a gente percebe que Cristo está voltando. Não é só os acontecimentos externos, mas a sensação que nós temos desse Cristo tão doce, tão amável, nos atraindo a cada dia. O Senhor é cada dia mais atraente para nós. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar com as mensagens dessa nossa reunião das igrejas. Ontem nós vimos na mensagem do irmão Miguel, Efésios 4, de 11 a 13, né? Onde, não precisa abrir, eu só vou passar rapidamente nos pontos. Nós vimos que a participação é de todos. Amém. Todos nós temos que participar dessa edificação da igreja. Não é algo para alguns, não é algo para líderes, é algo para o corpo. O corpo é orgânico. Todos nós participamos dessa edificação maravilhosa, irmãos. Isso é demais, né? Isso é demais. Todos nós estamos incluídos na edificação do Senhor. Em Efésios 5,14 ele fala também sobre despertarmos. Dormir é bom, né? Recupera as energias, recupera nossas forças, mas você vai dormir no dia seguinte, você não lembra de nada do que aconteceu. Então Paulo vem e fala assim: desperta tu que dormes. Talvez muitos de nós estivéssemos por muito tempo dormindo. Talvez muitos de nós tenhamos entrado num estado de letargia por 3, 4, 5, 10, 15 anos, não sei, depende, cada um de nós sabemos a condição que cada um de nós estávamos, mas hoje nós acordamos! Aleluia! Graças ao Senhor, né? E Cristo te iluminará. Nós vamos ver bastante sobre iluminar do Senhor nessa reunião. Nós vimos também a importância de nós remirmos o tempo. Irmãos, não esperem chegar nos 60, porque a percepção nossa é que os anos voam. Eu vejo aqui vários jovens, né? Vários jovens que acabaram de ser batizados, né? Vários jovens que estão buscando o Senhor. 5 anos, né, Estevão? Parece uma eternidade, né? Jovens de 15, 16 anos. Para nós que temos mais de 60, 5 anos, ó. Irmãos, precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Cada minuto conta. Cada minuto conta. Ó Senhor Jesus, isso me tocou muito. Cada dia nós temos que ter a percepção que cada dia é um presente de Deus. Você levanta de manhã e fala assim: esse dia Deus me deu de presente para eu estar na presença de Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso nessa reunião, irmãos. Aí nós vimos também sobre sujeitar-nos ao Senhor, sujeitar uns aos outros no corpo, irmãos. Quando a gente fala de um viver orgânico, isso é automático. O sujeitar uns aos outros é algo orgânico, é algo natural.
Não faz sentido haver hierarquia num corpo. No corpo não existe hierarquia. No corpo existe um funcionamento orgânico maravilhoso, extremamente natural e lindo, né? Isso é o viver do corpo. E nessa mensagem nós vamos ver 3 pontos principais. O primeiro, nós vamos ver algo bastante relacionado à nossa percepção de quem nós somos, de quem Cristo é. No segundo ponto, nós vamos falar do processo que nós estamos passando hoje até nós encontrarmos com o Senhor. E no terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a nossa volta para esse viver prático da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para mim? Jesus é Deus. Louvado seja o Senhor. A primeira coisa, Jesus é Deus. Mas Jesus também é homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, está relacionado à vida, né? E Jesus Cristo é o próprio Deus, o homem Deus, Emanuel, Deus conosco. Amém. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Tentaram fazer de tudo para tirar o lugar do Senhor, tentaram fazer de tudo para separar Jesus de Cristo, separar a pessoa divina do Senhor do homem Jesus, durante as heresias do primeiro século. E a gente vê que João veio com uma função, né, com o objetivo de derrubar essas heresias. Mas nós precisamos ver quem é esse nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós cantamos hinos maravilhosos, venham a Cristo, né? Senhor Jesus amado, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Mas hoje, no nosso dia a dia, quem é o Senhor? É aquele que nós amamos, que nós honramos, é aquele com quem nós conversamos momento após momento. Irmãos, para o Senhor voltar, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer, saber quem é o Senhor. Em segundo lugar, na prática, precisamos ter um viver prático de amar, de adorar, de confidenciar, de nos abrir, de buscar o Senhor, de desfrutar da presença do Senhor, momento após momento. Amém. É isso que faz, isso que torna essa noiva atraente, né? A noiva, ela vai se tornar cada vez mais atraente, mais chamar a atenção do noivo, quanto mais ela quiser estar na presença dele, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Minha porção, irmãos, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu queria ler alguns versículos, Lucas 18, 28 a 30, Pedro diz assim: eis que nós deixamos nossa casa e ti. Preste atenção em quantas vezes a gente vai falar desse Cristo aqui. Ti é Cristo, tá? Ti seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino, e não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, vida eterna. Amém. Vocês têm recebido alguma coisa? Amém. Que amém fraco? Irmãos, as reuniões que nós tivemos são explosivas, desfrutáveis ao máximo. Eu acho que todas as igrejas que estão participando nesses dias, a não ser que o Espírito só esteja agindo em Piracicaba, eu duvido. Eu tenho certeza que todos os irmãos estão desfrutando muito dessas reuniões. Porque, irmãos, esse Cristo, ele é muito amável. Cristo é muito lindo. Ó Senhor Jesus, fala: Cristo, eu te amo. Aí a gente olha para esses versículos e fala assim: vale ou não vale a pena? Pelo menos ter esse princípio do que Pedro falou, né? Eis que nós deixamos nossa casa. Irmãos, o Senhor quer que no nosso coração nós tenhamos esse coração, esse ímpeto, falar assim: Senhor, eu prefiro a Ti. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Senhor, eu te prefiro, eu te amo. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu te amo, eu prefiro o Senhor. Aí, 1 Timóteo 6, de 7 a 8, ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento em que nos vestir, estejamos contentes.
Essa era a postura de Paulo. Paulo tinha esse sentimento, eu só quero ter o Senhor. Irmãos, que quando a gente canta, né, venha ó Cristo, né, nada mais quero ter, todos os hinos que a gente canta, eles têm que ser real para nós. Tem que ser firme no meu coração. Eu falo, Senhor, eu te quero mesmo. Senhor, eu te amo mesmo, de verdade. Eu te prefiro mesmo. Tá, irmãos? Não precisa ter medo, não. Pode falar isso para o Senhor com gosto. Sabe, irmãos, o que mais ofende o Senhor é a gente substituí-lo por qualquer outra coisa. Somos ou não somos a noiva do Senhor? Sim. Nós não podemos substituir o Senhor por coisa nenhuma. Vamos ler Filipenses 3:8. Qual é o suporte? Eu vou ler agora 8 versículos, tá? E 8 pontos. Qual é o suporte ou a base para o nosso serviço? Em Filipenses 3:8, né? Paulo fala assim, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade. Irmãos, entendam, em cada um desses versículos, o centro, o cerne aqui é Cristo. Sempre é Cristo, mais nada. E essa primeira parte dessa mensagem é para falar desse Cristo. E nós temos uma visão renovada de quem é Cristo. O que Paulo fala? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse é o sentimento de Paulo, mas não pode ser só o sentimento de Paulo. Tem que ser o meu sentimento. Eu tenho que falar, Senhor, eu quero considerar tudo como refúgio. Senhor, o que significa isso? O que Paulo teve era algo fraco? Paulo era fariseu dos fariseus, ele era um PhD da época, o doutor dos doutores. O que ele tinha era o ensinamento e o conhecimento mais elevado que existia naquela época. Então, quando ele viu Cristo, aquele conhecimento que ele tinha, se tornou irrelevante. Qual é a visão que eu tenho de Cristo? Qual é o conhecimento? Por isso que ele fala a sublimidade do conhecimento. Porque quando ele pega o conhecimento que ele tinha do judaísmo, e quando ele viu Cristo, irmãos, aquele conhecimento se tornou irrelevante, porque é muito pequeno perto da grandiosidade e da sublimidade que é esse Cristo na vida dele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero falar, Senhor, eu considero tudo como refúgio. Quando a gente olha esse Cristo amado, esse noivo maravilhoso, eu falo, Senhor, o resto é resto. O resto é resto. Gálatas 2:20, a experiência que nós temos que ter. Não é uma questão de imitação, né? Eu quero ser igual tal irmão, ou quero ser igual a Cristo. Não, é uma substituição. Imitação versus substituição. Eu quero ser substituído. Né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. De novo, o foco aqui não é eu, o foco é Cristo. Amém. No versículo anterior, o foco era Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Aqui também é Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Paulo vem e fala assim, não sou eu que vivo. Cristo não é mais objetivo que morreu lá na cruz, mas esse Cristo entrou e começou a viver a vida dele através de Paulo. Então eu quero ter esse viver. Irmãos, nós temos que ter esse desejo. O centro de novo desse versículo é Cristo. Cristo, e ao viver de Cristo na vida de Paulo. É uma substituição, não é uma imitação. Não é ler o que Jesus fazia e tentar ser igual, não. É a gente ter um viver de fé. Agora eu vou perguntar para vocês, de maneira prática, o que é ter um viver de fé? É orar. É orar muito. É se ajoelhar, é andar na rua orando, é orar com as pessoas. Essa é a maneira, irmãos. Esse é o caminho. A gente ter intimidade com o Senhor em todo momento. Se nós não aprendermos a orar, se a gente não aprender a viver na presença do Senhor,
esse versículo é um conhecimento, apenas um conhecimento. Então, essa é a maneira, irmãos, é ser substituído pelo próprio Senhor no nosso viver. Aí em Colossenses 3,11, irmãos, nada mais resta a não ser o Senhor. Não são atividades, não são práticas, só resta Cristo e a igreja. O Senhor vai, nós vimos ontem aqui em Piracicaba, né? Que o Senhor não vai vir buscar parede. O Senhor não vai vir buscar parede, sabia, irmãos? As paredes vão ficar, né? As paredes cairão. Colossenses 3,11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, de novo, o centro é Cristo. Eu olho para os irmãos, aqui tem irmãos de tudo quanto é jeito. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em cada um de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Só isso que vale, irmãos. Nada mais resta a não ser o Senhor. Mais nada. Não é atividade, nada, não é prática, é Cristo. Quem Cristo vai vir buscar? Ele vem buscar a igreja, só a igreja. Não é uma obra, não é um povo que segue fielmente alguns ensinamentos, mas um povo que segue o Senhor dia a dia no interior. Irmãos, toda a obra do Filho, toda a obra do Senhor, foi para que hoje Ele pudesse estar em cada um de nós. E aí João fala que nós temos uma unção. E também, no Evangelho de João, ele fala do Consolador. Muitas vezes a gente olha esses ensinamentos e a gente acha lindo, mas o nosso viver prático tem que refletir essa dependência, esse viver na presença do Senhor. Vamos ler novamente Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo... Ele se entregou por ela, certo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem. Então, quer dizer que a palavra lava, certo? E nós somos também purificados, certo? De que maneira? Quando nós lemos a palavra nos lava quando nós exercitamos o Espírito. Quando nós lemos em oração, quando a palavra bate com o nosso interior e fala, tem tudo a ver, e aí a palavra lava. Mas essa lavagem, nós temos visto, né? É o primeiro dia, é o segundo dia, é o terceiro dia, é o quarto dia, todos os dias nós precisamos ser lavados. Senhor Jesus, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Outro dia eu falei para o irmão, irmão, comentei com o irmão, você comenta que estamos nos últimos tempos, mas irmão, eu não consigo imaginar que na minha geração já está passando, certo? O Senhor vai voltar. Eu acho que vai ser, talvez na próxima, na geração da Raquelzinha, de 13 anos, 13, né? Talvez seja na geração de outros irmãos. Aí esse irmão falou assim, um irmão espiritual, ele falou, a gente não enxerga. As peças do quebra-cabeças estão na mesa. E em pouquíssimo tempo, tudo se encaixa e o Senhor volta. Não é para a gente ficar assustado. É para a gente falar assim, aleluia. Sabe por quê? Nós estamos num ambiente maravilhoso, irmão. Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui hoje, nesses dias, é o ambiente do nosso dia a dia. É isso que o meu coração é enfatizar esse viver. Nós temos que, dia após dia, irmão, amar mais o Senhor. Buscar mais o Senhor. Nós cantamos, né? Não só aos domingos, mas todo dia. A gente tem que fazer um banquete. Isso depende de cada um de nós, irmãos.
Depende de cada um de nós. Em Lucas 9, 23, o Senhor mostra isso. Disse a todos: se alguém quer vir após mim, de novo, qual é o ponto central desse versículo? É Cristo. É seguir Cristo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso viver, né? O Senhor deixa claro. Irmão, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que o Senhor teve dificuldade de aceitar o sacrifício dele? Irmãos, ele suou sangue. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Senhor passou por um sofrimento muito grande. Sabe, nós somos fruto desse sofrimento. Cada um de nós foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. O valor que Ele dá para a vida, minha vida, para a vida de cada um de nós, é muito grande, mas não só o valor pela minha vida e pela vida de cada um de nós. Ele fez isso para ganhar uma noiva. O desejo de Cristo é ganhar uma noiva. Agora, quem que nós seguimos? Quem é o nosso Senhor? É Cristo, certo? Cristo continua sofrendo para gerar a igreja? A palavra é clara sobre isso. E o que Ele espera de mim? Ele espera de mim oração. Ele espera de mim fé, crer que Ele está fazendo a obra. E Ele espera de cada um de nós que a gente esteja na presença dEle todos os dias, desfrutando dEle. Alguém falou da Bíblia, né? Olha aqui, tão simples, acho que foi a irmã, não lembro agora. Está aqui, ó. Essa é a palavra que nos lava todos os dias. Seguir o Senhor, irmãos. Seguir o Senhor. Amém. E aí em Coríntios, 1 Coríntios 2:9, o que ele fala? O que nós ganhamos? Né? O que nós ganhamos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém. Nem olhos viram. Você crê nessa palavra? Amém. Irmão, a palavra que nos limpou, está nos limpando, ela é fiel e não mente. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Todos têm seus propósitos, é ou não é? A gente anda na rua, fala com as pessoas, cada um tem o seu objetivo na vida, cada um tem o seu propósito. Estou falando de pessoas que não são crentes. Mas nós temos o propósito do Senhor na nossa vida. Amém. Nós temos que falar: Senhor, o que o Senhor quer é o que eu quero. Amém. Romanos capítulo 8, 28, fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O meu propósito é o propósito do Senhor, o propósito do Senhor é o meu. Nós temos que falar: Senhor, aquilo que você quer é aquilo que eu quero. Amém. Fala: Senhor, aquilo que o Senhor quer é o que eu quero. Senhor, eu quero seguir aquilo que o Senhor quer. Amém. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim aquilo que é o seu desejo. Ó Senhor Jesus, que essa, irmãos, que essa seja a nossa oração, dia após dia. Amém? Esses versículos todos que nós lemos versículos de Filipenses, de Gálatas, né? Lemos versículos de Coríntios, né? de Lucas, são versículos que foram escritos de 49 a 67 depois de Cristo. E Deus falou, o Senhor Jesus falou para Pedro: se eu quiser que esse fique até eu voltar, com referência ao apóstolo João, que te importa? E hoje nós percebemos uma coisa, irmãos: os escritos de João foram escritos entre 85 a 90 depois de Cristo. Então vamos lá. Paulo escreveu até 67, tá? 2 Timóteo foi escrito em 67. Aí ficou um espaço vazio até os anos 85, o Evangelho de João foi escrito entre 85 e 90,
e as epístolas de 90 a 95, ou seja, ficou um espaço de uns 30 anos. Nesse espaço, irmãos, de 30 anos, aconteceram muitas coisas na igreja primitiva, muitas coisas. E Deus preservou João em vida, porque todos os apóstolos morreram de morte matada, né? Foram martirizados. João foi o único que morreu de morte natural, morreu de velhice, tá? Por que Deus preservou ele? Né? E ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, justamente, irmãos, para que a gente hoje pudesse ter proveito das palavras dele. Amém. Que é o que nós vamos ver logo mais, tá? Quando ele fala sobre as condições para a gente viver, né, na presença do Senhor, a necessidade de nós amarmos os irmãos, né? O problema sério dos anticristos que estão por aí. Então, Deus preservou João para que nós hoje pudéssemos ter muito proveito, graças a ele, né? Então, o segundo ponto que, irmãos, nós vamos falar agora é sobre o processo para que a igreja esteja pronta para o Senhor. Então, nós falamos, primeira parte da mensagem, nós terminamos, que é mostrar o valor, a importância, a sublimidade, né, que tem esse Cristo maravilhoso. Amém. Você consegue ter uma comunhão íntima com o Senhor e falar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te conheço. Senhor, eu gosto de falar com você. Eu gosto de estar na tua presença. Eu gosto de o tempo todo conversar contigo, Senhor. Antes de passar para o segundo ponto, deixa eu falar mais um pouco da minha experiência. Deixa eu perguntar para vocês, Deus criou o homem ou não criou? Certo? Para que Deus criou o homem? Perguntar para as crianças, eles vão saber, né? Para Deus entrar no homem, e Deus quer ser o nosso conteúdo, certo? Nós estamos ensinando isso para as crianças, louvado seja o Senhor, né? O Senhor quer entrar no homem. Irmãos, vou perguntar para vocês, quem está errado? Os crentes ou os incrédulos? Irmãos, respondam, pelo amor de Deus. Quem está errado? Os crentes ou os incrédulos? Oh, aleluia, glória a Deus. Deus criou o homem para entrar no homem. Que coisa mais natural do que a gente ser contido por Deus? Isso é glorioso, irmãos. Agora, por que a gente fica com vergonha de orar com as pessoas? De novo, vou perguntar, quem está errado? Os crentes ou os incrédulos? Os incrédulos. Está errado a gente orar com as pessoas? Você vai ter você vai na escola, estudar com um colega. Vamos orar pela prova? Né? Com certeza, se você fizer isso, você não vai colar, nem ele vai colar. Minha profissão, eu sou consultor. Eu vou começar um negócio. A pessoa vem, quer uma proposta de projeto. Eu falo assim: posso orar? Vamos orar pela sua família? Vamos orar por esse negócio seu? Vamos orar para que Deus abençoe? 99,99, eu não lembro de ter um caso que não agradeceu. Muitos abrem os olhos com lágrimas. E eu já tive um caso, e atual, que eu perguntei para o cliente, falei: por que você me escolheu? Olha, nós tínhamos 2 grupos de clientes, de fornecedores. Um grupo era ruim, nós tiramos, você ficou do lado das empresas boas. Aí nós falamos, qual que nós vamos escolher? Então, pensaram, falaram: vamos escolher a empresa do Ioannis, porque ele orou por nós. Tá? Então, até isso é bom, tá, irmãos? Então, não tenham vergonha de orar com as pessoas. Não tenham vergonha de abrir o coração com preocupação sincera, íntima, pela vida das pessoas. Essa é a oração adequada pelas pessoas, é uma preocupação íntima. Eu quero o seu bem. Eu quero que você esteja bem, meu amigo. Eu quero que você tenha sucesso no seu negócio. Isso é sinceridade, isso é verdade, tá, irmãos?
Bom, vamos passar para o segundo ponto, que é o processo para que a igreja esteja pronta, tá? Irmãos, nós estamos passando por um processo, todos nós passamos por um processo. 1 Pedro 1,9 fala, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Percebam bem como esse versículo fala de um processo, algo que está, né, sendo desenvolvido, é o fim da vossa fé. O resultado, o fim é o resultado lá na frente, é a salvação da minha alma, ou seja, tem que acontecer algo para que chegue lá no final. 2 Pedro 1,5-7, ele fala assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha, se eu não preciso reunir toda a minha diligência para pegar essa garrafa d'água aqui, esse copo, não, está aqui, ó. Agora, se essa garrafa d'água tivesse, e eu tivesse morrendo de sede, tivesse a 10 quilômetros daqui, eu tenho que reunir toda a minha diligência para ir lá buscar aquela água, porque senão eu vou morrer de sede. Reunindo a diligência, irmão, significa tem um processo, tá? Para a gente chegar lá. Depois, em 1 João 7, ele fala assim, presta atenção nesse versículo, andarmos na luz. Louvado seja o Senhor. Andarmos na luz. Então, aqui também está relacionado com um cotidiano, com o dia a dia, certo? Como Ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na nossa caminhada, nós precisamos andar na luz. Em Atos 2,49, fala de perseverar na doutrina. Irmãos, a doutrina está aqui, ó. Precisamos perseverar nisso, irmãos. Louvado seja o Senhor. E Efésios 1:17-18, fala assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração, dia após dia, irmão, o Senhor tem que nos iluminar. Amém. Louvado seja o Senhor. E finalmente 2 Coríntios 4:6 fala, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, dia após dia o Senhor quer te iluminar, quer me iluminar. Ó Senhor Jesus. Aí em 1 João 2,8, agora a gente entra no encargo de João, e nós vamos entender aquilo que eu falei do aspecto de João no final, tá? 1 João 2,8, isso mesmo. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas, presta atenção, se vão dissipando. Irmão, apaga a luz, não faz isso. Você apaga a luz. Aí, se você falar, acende a luz, pum, acende de uma vez, não é assim? Mas aqui não é assim. Ele fala assim, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando. Está entendendo? As trevas se vão dissipando. Sabe, é que nem um dimmer, sabe o dimmer? Aquele botãozinho que você vai virando, a luz vai aumentando. É assim. Então, vos escrevo um novo mandamento. Vamos entender o que isso tem a ver com o viver da vida da igreja. Novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, todos nós, porque as trevas, é um processo, percebe que é um processo? Se vão dissipando. Louvado seja o Senhor. E a verdadeira luz, né? Depois, em Provérbios 4:18, irmãos, é a nossa história. Provérbios, mas a vereda dos justos é como a luz. 5 da manhã, está forte a luz ou não? Não. Mas quando você vai observando das 5 às 6 da manhã, a luz vai ficando cada vez mais clara. Então as trevas se vão dissipando, certo? E vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa vida. Amém. Que momento do dia ou da aurora, que momento do dia você está, né? As trevas se vão dissipando. Louvado seja o Senhor. A luz brilha pouco a pouco, né? E com isso, irmãos, isso que é importante. A nossa experiência é uma experiência de conhecer o Senhor. Um dia o Senhor revelou a igreja para nós. Hoje nós estamos vendo que a igreja é a noiva. A noiva é uma questão de amor. Sem amor não tem casamento. Ou tem?
Não tem, né? Não tem como pensar no casamento. Então, é um amor, é uma comunhão que nós temos com esse nosso Senhor. O amor é o ápice. E a relação do amor com Jesus, né, com o nosso noivo, é o que nós mais desejamos na nossa vida, certo? Aí, em João capítulo 11, versículo 9, o Senhor fala dos tropeços. Vamos ser bem prático agora, né? João 11, 9. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Esse tropeça aqui é trupicar mesmo. Você está andando, tem uma pedra no chão, você tropeça e você cai. Tá? Então o Senhor Jesus fala assim, temos que andar de dia, temos que estar na luz. Só que quando João escreve, porque João 11, 9 foi escrito por João, mas João fala de novo sobre o tropeço em 1 João 2, 10. Aí complica de vez. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Você sabe que essa palavra tropeço não é trupicar? No original é escândalo. E sabe o que ele quer dizer sobre escândalo? É o seguinte: eu não gosto de você. Se eu não gosto de você, eu vou colocar uma pedra para você tropeçar e você cair. Esse é o significado original da palavra. Feio, né? Não é feio? É feio demais isso. Porque eu não gosto de você, eu vou pôr uma pedra para você cair. Aí você anda, se desvia, eu vou pôr outra pedra para você cair, até você cair, porque eu não gosto de você. Feio demais, né? E a relação que João está falando aqui é exatamente isso. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Se a luz, irmão, se tem luz, eu estou andando aqui, eu não vou tropeçar nessa mesa, porque eu estou vendo a luz, a mesa. Agora, se apagar a luz, e eu for andar, eu vou tropeçar, vai cair tudo esse negócio, vai cair no chão. Precisamos estar na luz, irmãos. Dia após dia, precisamos estar na luz. Para estar na luz, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Para ter comunhão com o Senhor, nós precisamos pedir para o Senhor lavar-nos com seu sangue precioso. O sangue de Cristo nos lava de todo o pecado, inclusive desse desejo de fazer mal para os outros. Eu quero que você tropece. Pede para o sangue, você vai ver se o Senhor não vai dar amor para você. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso viver, irmãos. Essa é a nossa vida. Em João 13, 34, o Senhor nos deu um novo mandamento, é ou não é? Qual que é o novo mandamento? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos amou e foi para a cruz por minha causa e por tua causa. E aí ele fala, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, sem nós amarmos uns aos outros, inclusive para aquele que causa escândalo, inclusive para aquele que coloca uma pedra para eu cair, de propósito, eu tenho que amar esse irmão. Eu nunca tinha tido oportunidade, ou talvez porque eu não queria, de amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Nunca tive. E a minha oportunidade está chegando no fim, certo? 60 anos, 66, né? Qualquer hora, né? Graças a Deus. Estou com toda a oportunidade do mundo. Certo, irmãos? Temos toda a oportunidade do mundo para amar quem nos persegue e amar os nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Tá bom, irmãos? Temos que amar cada um dos irmãos que estão aqui, certo? Muito. Tá? A gente vai ver como que isso se traduz em prática. 1 João 2,7. É um complemento do capítulo 13. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Qual que é o mandamento novo?
senão mandamento antigo. O antigo é aquilo que eles ouviram Jesus falar no capítulo 13. E agora ele fala, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, deixa eu perguntar para vocês. Jesus pode escrever mandamento ou não? Claro que pode. Ele é Deus. Ele pode fazer um novo mandamento além dos 10 do Velho Testamento? Claro. E que mandamento lindo, irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Só que aí ficou antigo, né? Antigo. Aí 1 João fala assim, é aquele lá mesmo. É aquele lá mesmo. Tá? Senão não tem vida da igreja, tá bom, irmãos? E aí em 1 João 2,11, um pouquinho mais para baixo, aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, percebe? Como está relacionado com o processo de iluminação que nós falamos, de andar na luz e de não tropeçar, tá? E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, amados irmãos, vamos andar na luz. Amém. Na luz tudo acaba, irmão. Outro dia estava andando com o irmão e chegou um irmão que não está mais reunindo conosco. Aí esse irmão que estava comigo falou assim, sabe, num mood muito bom assim, sabe? Outro dia tinha um irmão que tinha uma controvérsia com o outro, e esse outro precisava se reconciliar com esse irmão, certo? E o irmão morreu. O irmão morreu, como é que faz? Irmãos, não tem problema. A gente vai se encontrar tudo lá. Todos vamos estar juntos. Você é crente, ele é crente, nós vamos estar tudo junto. Todos os problemas vão sumir. Mas hoje nós temos a oportunidade de amar todos os irmãos. Sem exceção. E essa é a prática, irmãos. Nós estamos indo para o final já da palavra. Essa é a prática. A prática. Não é fácil amar as pessoas, né? Mas essa é a prática. E eu vou falar uma prática, uma coisa que é para os irmãos líderes. O pastor, certo? Saiu para pastorear e descobriu que estava faltando uma. Lucas 15. E aí ele descobriu que estava faltando uma, e o que ele fez? Deixou 99? 15:3. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha que interessante, ele deixa no deserto as 99. Acontece que naquela época, não era um pastor que cuidava de 100. E 100 não é pouco nem muito, é um bom rebanho, certo? E ele deixa as 99 e vai buscar, mas é antieconômico. Uma ovelha só? Vou deixar 99 com os meus amigos aqui? Não é econômico, não é econômico. Mas tem amor. Amém. O que vale para Deus é o amor. Amém. Se não tiver amor, não vale nada. Dinheiro para Deus não serve para nada, irmão. Viu? Até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse é o nosso viver, irmãos. Esse é o nosso viver. Amém. Valorizar ao máximo todos. Amém. Todos. T-O-D-O-S. Todos os irmãos. Amém. São preciosos. Amém. Ou Cristo morreu só por uns. Cristo morreu só por esses aqui, ó, esses. Jesus morreu por mim e por cada um de nós.
Nós temos que valorizar e amar e nos dar e nos entregar por todos os irmãos. Então, irmãos, esse é o último item. A volta para o viver da vida da igreja simples e prático, que produz a noiva sem ruga e sem mácula. Esse é o nosso viver. Doravante, e já veio, já era assim há muito tempo atrás. Nós somos, hoje, irmãos, deixa eu ler o texto que eu escrevi, reação do Espírito em relação ao que estava acontecendo, por causa de questões cruciais que estavam acontecendo entre nós. Nós aqui, e todos os irmãos que estão ouvindo, somos reação do que o Espírito Santo de Deus teve. Amém. Não tenham dúvida disso. Amém. Nós não temos capacidade de fazer o que Deus está fazendo. Amém. Não é a obra de homens, essa obra é de Deus. Amém. É o amor de Deus dentro de mim, dentro de cada um de nós, que nos ajudou. Amém. Nós cantamos, né? Que o Senhor está nos ajuntando. Essa é a obra de Deus. Deixamos de viver o viver adequado a tal ponto que a reação do Espírito foi drástica. Foi ou não foi? Ninguém nega aqui, foi. O sentimento de revisão e o sentimento de cuidado que nós estamos tendo, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor achar fazendo assim. Então, esse é o nosso viver, irmãos. Todos nós somos pastores. Eu não tenho função de irmão líder. Todos nós. Por que eu estou falando isso? Que tem muitas igrejas nos ouvindo, que são pequenas, que são irmãos, são 4, 5, 6 irmãos. Sabe quem que é o líder? O líder é aquele que pega o versículo e fala assim, irmãos, vamos ler esses 5 versículos. Essa é liderança. Vamos ler 5 versículos. Você é o líder, você é o irmão que escolhe os 5 versículos. O que mais que você faz? Você escolhe um hino para cantar. Simples assim. Vamos orar, vamos proclamar esses versículos. Vamos proclamar esse hino. Simples assim. Vamos nos reunir. Você está liderando os irmãos. Irmãos, na minha igreja tem 5 irmãos só. Vamos nos reunir. Irmãos, o Espírito, ele age de uma maneira que a gente nem imagina. Não vamos limitar o Espírito por causa da minha mentalidade, que eu falo não vai dar. Quando a gente fala não vai dar, é porque está faltando fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando eu sou apacentado, eu sou encorajado. Quando eu apacento um irmão, eu preciso de apacentar um irmão. Eu não tenho 99, mas você pode ter um para apacentar. Deus vai te dar outro. Quando você cuida de um irmão, Deus vai te dar outro para cuidar. E isso independe, irmãos, de posição. Nós falamos, né? Não tem. Nós tivemos compartilhar passado, né? Que não é hierarquia, é orgânico, é vital. É um relacionamento de vida que nós temos. Então, irmãos, todos nós saímos para cuidar, para alimentar, e isso que tira as rugas e as máculas. Que nós possamos ter esse coração de consagração para o Senhor, de entregar para o Senhor aquilo que Ele nos deu. O que o Senhor nos deu? Em primeiro lugar, Ele nos deu Ele próprio, Cristo é nosso, Cristo é de cada um de nós, e Ele nos deu os irmãos. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua vida. Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. O Senhor morreu por nós. O Senhor também disse em João 10, Senhor, que o Senhor é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida por nós. Senhor Jesus, que pastor é o Senhor? Nós não te entendemos, Senhor. Nós queremos só te adorar e te louvar, Senhor, por toda a sua obra. No nosso coração não tem amargura, no nosso coração não tem nenhum sentimento de ódio, não tem coração, não tem sentimento de tristeza. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, nos restaurou, Senhor. O Senhor nos renovou, Senhor. Hoje nós só queremos olhar para Ti. Queremos olhar para a Tua igreja, para aquilo que o Senhor está fazendo, que é tremendo, maravilhoso.
Oh, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. O Senhor nos conhece a cada um de nós. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor chama o meu nome. Senhor, não consigo entender isso. Tem tanta gente nessa terra. E o Senhor me chama pelo meu nome. Aleluia! O Senhor chama-nos por nome a cada um de nós. Senhor, faça de nós, Senhor, como o Senhor é. Senhor, não queremos te imitar. Queremos que o Senhor seja o pastor em nós. Venha pastorear o rebanho de Deus em nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração, um irmão no coração. Dá-nos uma irmã no coração. Alguém, Senhor, que está precisando ser pastoreado. Alguém que está precisando ser cuidado. Senhor Jesus, dá-nos esse irmão, Senhor. Dá-nos esse cuidado por aquele irmão. Ó, Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida, o nosso tudo, Senhor, nosso futuro, e nós te aguardamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém.